ensaio, na casa ao lado, com a nossa irmã Juliana. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Soberano meu Deus, bendito meu Pai ao Senhor, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua bondade em nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, neste momento, esteja conduzindo o nosso irmão Cado nesta mensagem. Que a tua palavra, Pai, seja flertada em nossos corações, ó Pai, aqui nesse local hoje. E que o teu nome, ó Pai, seja sempre glorificado. Que o Senhor abençoe o nosso irmão que preparou essa mensagem através do Espírito Santo do Senhor. E que tudo ocorra bem, Pai, da maneira que o Senhor espera. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. E agora? Também não? Melhorou? No meu antigo trabalho, eu tinha uma amiga chamada Duda, né? A Dudinha. E dentre tantas coisas que a gente fazia, de tantas brincadeiras que a gente fazia no trabalho, a gente inventou um jogo chamado o jogo do Compa Cinza. Quem conhece o jogo do Fusca Azul deve conhecer essa brincadeira, que era simples. Toda vez que a gente avistasse um Jeep Compass cinza, o primeiro que visse podia dar um soco no braço do outro. Alguém já brincou de Fusca Azul aí? Ninguém? Que bom, né? Pensar que era só eu que brincava dessas coisas. É aquela brincadeira leve para você brincar com seus amigos. Só que o problema é que a Dudinha, como toda boa colérica, ela levava a sério a brincadeira. Então, para ela tinha um placar na cabeça dela, ela sabia que estava ganhando, que estava perdendo naquele dia, ela levava a sério a coisa. E tinha uma questão assim que tem que dar um soco no braço, né? Então eu dava um soco bem levinho só para dizer, marquei o ponto aqui, eu vi primeiro que você. Só que ela queria perder o réu primário comigo, né? Ela queria me socar forte e ela queria praticamente arrancar meu braço. Então eu tinha que ficar atento, né? Toda vez que passasse um Jeep cinza, já ficava ligado, atento, porque senão ela arrancava meu braço. Então, só que qual é o problema? Eu comecei a perceber de que Campinas é cheio desses carros. É empestado de Jeep cinza por aí. E é curioso, porque eu pensava que só ia achar um ou dois carros por aí, né? Mas não, eu acho uns 10, 20 carros todo dia. E por causa da brincadeira, eu reparava realmente os carros, eu sabia quais eram ali. E isso não acontece às vezes com a gente, né? Tem uma coisa que a gente achava que não existia, mas de repente a gente começa a perceber que tem em todo lugar, né? Tá infestado. Uma conversa curiosa no domingo passado, o Lucas, onde está o Lucas? O Lucas, ele contou uma história com a abelha. E depois você pergunta para ele essa história. E agora ele percebe abelhas em todos os lugares, né? Então a gente começa a reparar essas coisas no nosso dia a dia. E eu queria aqui falar de um assunto que talvez você... eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca vi isso, mas você sim já percebeu, isso existe e está em todo lugar, que é a palavra sincretismo. Sincretismo é quando religiões, crenças, elas se misturam de um jeito tão forte, tão arraigado, amalgamado, que
você não sabe mais diferenciar uma coisa ou outra. Aí você vai dizer, nunca vi isso nunca aconteceu. Você viu sim. Sabe da sua tia que faz simpatia? O que é simpatia? Né? Nesse período agora, né, de festa junina e tudo mais, tem a simpatia do Santo Antônio, né? Pega a imagem e coloca debaixo d'água para arrumar marido, né? Mas isso não está na crença oficial das igrejas católicas, né? Mas isso foi arraigado, né? São crendices que são incorporadas. Existem várias outras coisas, né? Como superstição, né? Tem muita gente supersticiosa, mas de onde vem essas crenças? Você não sabe. Faz parte do nosso sincretismo. Outra coisa, é muito comum no mundo das mídias, né? São pessoas que são cristãs espiritualistas, né? Não tem coisa da energia, né? Você tem que mandar energias boas para as pessoas, aquilo tudo. Não tem lugar nenhum que diga, isso aqui é cristianismo, isso aqui é meio que hinduísmo, né? Essas religiões espiritualistas. Outra coisa também, que a gente apelida de uma coisa bem recente, né? bem de poucos anos atrás, que a gente apelidou de candomblé, né? Alguém já viu a candomblé? Que é uma mistura de religião neopentecostal com candomblé, né? As pessoas se vestem branco, tocam os atabaques, as pessoas entram em transe. É um culto neopentecostal, mas tem todas as características de assembleia. Coisas assim são sincretismo. Quando religiões, quando pensamentos se fundem num só. Mas eu queria falar sobre outro tipo de sincretismo que acontecia em Israel. É uma história já desde o começo da história da nação de Israel, lá do período do Êxodo, que é a adoração a um Deus chamado de Baal. Alguém já ouviu falar sobre Baal? Esse Deus, essa divindade, né? Essa deidade. Baal, desde o começo lá, na história de Baal-Peor. Quem se lembra da história de Balaão, né? Balaão e a mulinha que ele conversava com ela. Aconteceu esse acidente com Baal-Peor. E Baal está desde a história toda de Israel, né? Só que se intensificou muito quando começou o reinado de Acabe. Acabe foi um rei de Israel, quando o reino se dividiu em dois, né? Israel em cima, no norte, né? E Judá no sul. E você talvez não conheça o rei Acabe, mas conhece Jezabel, né? Jezabel era uma princesa, ela era fenícia, e começou a forçar e adotar a adoração a esse Deus, né? Essa divindade chamada Baal. Ficou tão arraigado, tão sincrético dentro da religião de Israel, que você não sabia mais discernir uma coisa da outra. E isso se prolongou por muito tempo, até que chegou Oséias, né? Chegou o período de final da história de Israel, e Deus coloca Oséias para pregar para o povo. Só que a pregação dele era de um jeito muito estranho, porque simplesmente Deus pediu, e aí muitos estudiosos, o texto é complicado, o texto é difícil de entender exatamente o que era, mas dá-se a entender de que ele se casa com uma mulher, eu entendo dessa maneira, ele se casa com uma mulher e essa mulher é infiel. Então, Deus usa esse exemplo como alegoria. Olha, Israel é infiel comigo, assim como o que aconteceu com a esposa de Oséias, que o nome dela é Gomer. E eles têm 3 filhos. O primeiro é filho dele com ela, chamado de Jezreel. Jezreel é um vale que existia ali na região do norte de Israel, e é um vale onde houve derrotas de muitos reis. E a mensagem era: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser derrotados, como todas as derrotas que aconteceram em Jezreel. E aí depois teve uma filha,
só que não era mais filha dele, era filha da infidelidade. E Deus manda dizer, o nome dela agora vai ser Lo-ruama, que significa não mais amada. Porque meu povo, ele não me ama mais. Depois tem mais outro filho que dá o nome de Lo-ami, não é mais meu povo. E essa é a alegoria do livro de Oséias. E só que tem uma coisa curiosa na adoração, nesse sincretismo, é porque as pessoas... isso é difícil de entender. E se a gente entender isso, a gente começa a entender qual era o problema de fato no povo de Israel. Eles adoravam Baal pensando que estavam adorando a Deus. Você consegue entender isso? Você adora uma divindade achando que está adorando a Deus. E esse era o grande problema. E ainda também tinha um problema que era o problema de língua, né? Linguístico. Baal significa Senhor. Eles estavam adorando Senhor, mas não estavam adorando o Senhor. Complicado, né? Será que isso existe hoje? Será que existe coisa parecida hoje? Então vamos ler o texto, um texto muito interessante. A história de Oséias está em Oséias 2, 16 ao 20. Oséias está ali depois de Daniel. Oséias 2, 16 ao 20. Diz assim: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, e os nomes deles não serão mais lembrados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais rastejantes da terra. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam dormir em segurança. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Outra questão, Baal também significa marido, e mestre também. Tem vários significados ali. E Deus brinca com as palavras. E tem uma coisa que é curiosa aqui, é que no hebraico, no versículo 16, naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Essa palavra meu Senhor significa Baal. A palavra que está no texto é Baal. Você não me chamará de meu Baal. E no versículo 20 ele diz: eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Yahvé, o nome de Deus, o tetragrama sagrado. Ele está dizendo: eu não sou Baal, mas eu quero que vocês tenham um relacionamento tão profundo de amor comigo, que você vai me chamar de Yahvé. O nome que a gente não consegue nem pronunciar mais, porque a gente não guardou a fonética da palavra. Mas ele está dizendo aqui: você não adorará mais esse Deus aí, Baal. Você adorará a mim. Você não confundirá um do outro. Mas será que existe esse problema de eu achar que estou adorando um Deus e estou adorando o outro? Será que existe esse tipo de idolatria? Mas muitas pessoas têm como Deus o próprio espelho. Muitas pessoas querem ser idolatradas,
muitas pessoas querem ser adoradas. Cristãos, eu estou falando. Muitos cristãos querem receber honrarias, querem ser paparicados. Muitos cristãos querem o status, estão preocupados mais no seu espelho. Seu espelho é o seu ídolo. Mas e também existem pessoas que não se adoram, mas tem pessoas que adoram os outros. Colocam pessoas acima. Pode adorar um líder religioso, pode adorar um político, pode adorar marido, mulher, pode adorar alguém da família. E existem casos, e até são casos bem recentes, que tem mães ou pais que adoram seus próprios filhos. Ah, mas meu filho não pode ser contrariado, meu filho não pode se decepcionar na vida. Eu vou dar ao meu filho tudo que eu não ganhei na minha infância. Mas, na verdade, você está somente adorando um filho, uma criança. E há pessoas que, obviamente, adoram coisas como o dinheiro, né? Os bens. E Paulo fala, né, lá em Efésios, ele fala que a ganância é uma forma de idolatria. Mas pode ser dinheiro, pode ser bens também. Tem gente que adora a sua casa, tem gente que adora um carro, tem gente que adora N coisas. E tem também outro tipo de adoração, que é pessoas que adoram ideias, né? Ideias, ideologias. Pessoas que são legalistas adoram a regra que criaram. Isso é um perigo. A gente acha assim, não, mas eu sou certinho. Muitas vezes você está adorando só uma ideia. Você está procurando adorar algo que não é Jesus simplesmente. Não é Jesus em sua misericórdia. E em Mateus 6, 19 ao 20, desculpa, 19 a 24. Aqui é o texto de Jesus falando para os discípulos. Aqui está dentro da pregação do Sermão do Monte. Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas serão? Quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele fala de dois senhores. Ele está falando isso para judeus. Ele sabia que os judeus tinham outros senhores. Mas Jesus está dizendo, ou uma coisa ou é outra. Ou eu adoro o meu ego, ou eu adoro a Jesus. Ou eu adoro uma pessoa, ou eu adoro a Jesus. Ou eu adoro meus bens, que é o foco dessa passagem, ou eu adoro a Jesus. Existem tesouros. E onde está meu coração? Meu coração está nas coisas que eu adoro ou no próprio Jesus?
Precisamos pensar um pouco sobre isso. Porque uma vez um jovem rico, em Marcos 10, um jovem rico chegou para Jesus, falando sobre como ele faz para ganhar o reino dos céus. E eu gosto da versão de Marcos, né? Quando Marcos conta essa história, que diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Em Marcos, eu gosto dessa versão porque ele diz que simplesmente Jesus, depois de ouvir tudo que ele faz, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo, eu sigo toda a lei. Mas Jesus o olha e o ama. Esse pedido é com amor. Esse pedido é porque estava faltando só uma coisinha, que era o amor às riquezas. Esse era o grande tesouro dele. Ele amava tanto as suas riquezas que isso impedia ele de buscar Jesus. Se Jesus olhasse para você com amor e pedisse para você: me entrega essa coisa, o que é que você diria? Não, Jesus, não. Isso jamais. E faria você voltar triste. Que divindade é essa que você adora e que está faltando você deixar Jesus levar? Que tesouro é esse que você tem, que é mais precioso que o próprio Jesus? O que faria você voltar triste? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Tem um cântico que eu aprendi no começo da minha fé, e ele termina assim. Desculpa a voz, mas termina assim. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Quando você for para casa, né, meu desafio é para você: isole-se, pegue um tempinho a sós com Deus e pergunta para Ele:
qual é a paixão que tira esse amor por Jesus? Pergunta para ele, qual o ídolo que eu tenho adorado e eu não tenho percebido? Onde é que eu tenho guardado o meu tesouro? O que é importante para mim? O que é que eu não entregaria para Jesus? Faça essa pergunta. Sozinho, com Deus, somente você e Ele. Existe algo que atrapalha minha adoração? Existe outro Baal? Existe outra divindade? Que a igreja esteja sempre buscando a Jesus e somente a Ele. Amém?